Olá, caro colega médico, colega médica, eu sou o William Ricardo Camarço, sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso e eu venho a pedido da nossa presidente, a doutora Ildenete Monteiro Fortes, para a gente esclarecer uma dúvida que cada vez tem sido mais constante no nosso conselho. Nós estamos vivendo uma pandemia da Covid-19 e a gente sabe, a gente ainda não tem nenhum óbito registrado no estado, mas se seguirmos os padrões do que a gente vê lá fora, na Europa ou no Sudeste, a gente sabe que a gente vai ter casos de óbito pela Covid. E aí a gente tem duas situações. Nós, como médicos, somos obrigados por lei a atestar óbito. E a gente precisa preencher uma declaração de óbito de forma adequada, para que a gente não possa ser cobrado lá na frente por erros. Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui para vocês algumas informações que eu acho que são muito importantes na hora de preencher a declaração de óbito, ok? A gente tem, basicamente, duas situações. A primeira talvez seja a situação mais simples, onde você tem um paciente em ambiente hospitalar, em que você tem a suspeita da Covid-19 e você já colheu um exame, e esse exame já mostrou que esse paciente tem um diagnóstico confirmado da Covid-19. Nessa situação, se ele for a óbito e você acreditar que a cadeia de eventos que o levou ao óbito partiu da Covid-19, você está autorizado a emitir e a preencher uma declaração de óbito, onde a causa básica do óbito seja a Covid, e a partir daí você preenche a cadeia de eventos que levou o paciente ao óbito, ok? Eu vou colocar uma apresentação aqui que talvez fique mais fácil da gente entender. Isso aqui é aquele trecho em que a gente preenche as causas de óbito. E aqui a gente tem duas situações, né? Isso aqui é um modelo que foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de São Paulo, mas com o qual a gente concorda. Então, se a gente tem a convicção e a certeza de que a doença, de que o óbito foi causado pela Covid-19, a gente pode preencher a declaração de óbito dessa forma. A gente pode colocar só Covid-19 como causa, ou idealmente a causa básica Covid-19 que evoluiu para uma doença respiratória aguda. A gente tem até CID para Covid-19, mas eu lembro que não há necessidade de preencher o CID na hora de fazer a declaração de óbito. Existe uma equipe dentro da vigilância epidemiológica que faz isso. Então a gente vai preencher, não esquecer de colocar o período de evolução da doença, isso é muito importante para a gente. Então a gente pode colocar Covid-19, tempo de evolução entre a doença e o óbito, 10 dias. Ou Covid-19, com evolução a 10 dias, que progrediu para uma doença respiratória aguda a 4 dias e que levou o paciente ao óbito. Lembrando que a gente não deve colocar como causa imediata de óbito parada cardiorrespiratória, parada respiratória, síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, porque isso não acrescenta muito para a gente. Então, nessa situação, Covid-19 10 dias, doença respiratória aguda 4 dias. Aqui, lembrando, eu tenho a confirmação de que esse paciente foi a óbito pela Covid-19. A gente tem uma outra situação que é a que talvez gere um pouco mais de dúvida, que é aquele paciente que tem suspeita da doença, mas eu não tenho a confirmação. E aí eu tenho dois ambientes. Eu tenho um ambiente onde o paciente está no hospital, eu já colhi material para fazer teste, seja ele sanguíneo, seja ele suave, e esse paciente vai a óbito antes de eu obter o resultado definitivo do teste da Covid. Essa é uma situação. A outra situação é aquela em que o paciente dá entrada na unidade e ele não tem tempo nem de colher o material para confirmar a doença. Então ele entra em pré-óbito ou ele eventualmente já chega em óbito na unidade. Nessa situação, se a gente não tem uma coleta prévia do exame, a gente precisa colher. Então, preferencialmente a coleta deve ser feita na unidade onde esse paciente foi a óbito, através de SWAB, e esse SWAB deve ser entregue então à vigilância epidemiológica, que vai confirmar ou vai excluir a possibilidade desse paciente ter ido a óbito pela Covid-19. Nessa situação em que eu ainda não tenho a confirmação da doença, eu posso escrever na minha declaração de óbito isso que está aqui, que é um modelo. Por exemplo, a causa imediata do óbito foi uma insuficiência respiratória a esclarecer. E eu posso escrever na linha de baixo, aguardando exames laboratoriais, SWAB ou sangue, para definir o diagnóstico.
A gente tem uma dúvida muito grande se a gente deve escrever a palavra Covid-19 na declaração de óbito quando ela é suspeita. E aí a gente foi atrás da vigilância epidemiológica para ter essa informação. Se eu escrever, aguardando exames para confirmar ou investigação para Covid-19, essa informação vai na certidão de óbito do paciente dessa forma. Porém, esse dado epidemiológico só vai ser contado se o resultado vier posteriormente positivo. Então, mesmo que eu escreva em investigação para Covid-19 na declaração de óbito, isso não vai contar como doença positiva para fins epidemiológicos. Vai se aguardar o resultado dessa coleta, seja ela colhida antes do óbito ou depois do óbito, e só depois de confirmado o resultado é que nós vamos ter dado epidemiológico para contabilizar como morte pela Covid, ok? Dessa forma aqui a gente não vai errar. E não esquecer de colocar na parte 2 todas aquelas condições que o paciente eventualmente tenha, porque a gente sabe que aqueles pacientes que têm comorbidades, doenças associadas, têm um risco maior de evoluir para a Covid-19 nas formas mais graves e óbito. Então, sempre anotar as outras doenças que o paciente tenha na parte 2. Aqui como exemplo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, não esquecer o tempo. E aqui na outra parte 2, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca hipertensiva. Isso para fins epidemiológicos é muito importante para a gente depois conhecer o perfil do paciente que vai a óbito, ok? Então, aquele paciente que está na suspeita, ele precisa ter um resultado posterior que confirme ou afaste. Então, isso ou é colhido antes do paciente a óbito, ou é colhido mesmo depois do óbito. A gente teve algumas informações da Secretaria de Estado de Saúde no atual momento aqui na nossa cidade, no nosso estado. A gente tem uma recomendação da Secretaria e do Ministério da Saúde, essa recomendação não é do CRM, é da Secretaria e do Ministério da Saúde, de que os pacientes não devem ser encaminhados para o serviço de verificação de óbito, por causa do risco desses pacientes transitarem na cidade e eventualmente contaminarem outras pessoas se eles forem realmente positivos. Então, a ideia é que o paciente que vai a óbito numa unidade de saúde, seja um hospital, seja uma UPA, seja uma policlínica, seja uma unidade básica de saúde, esse profissional que esteja de plantão na unidade, que avalia o paciente e que faz a suspeita da Covid, ele deve comunicar à vigilância epidemiológica do Estado, ele deve comunicar à família, porque nesse atual momento os velórios de caixão aberto, eles não estão permitidos, então são velórios pequenos, até 10 pessoas, as pessoas precisam manter distância entre eles, a urna precisa estar lacrada. Então, nessa situação, precisa ser comunicada à vigilância para não haver o risco desse paciente contaminar outros indivíduos. Então, se o paciente vai a óbito na unidade e você não tem certeza do diagnóstico, mas você tem a suspeita, você colhe o SUAB e esse paciente deve ser encaminhado diretamente para a funerária para depois seguir os ritos funerários. Não deve ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito, ok? Agora, se você achar que é obrigatório ou que é necessário encaminhar ao SVO, você faz essa anotação no prontuário do paciente, entra em contato com o SVO e passa o caso da forma que você acha que é adequada e você vai receber uma resposta deles se você deve encaminhar o corpo ou não para ser feito exame lá. A gente teve uma informação também do SVO de que os casos que forem na atual situação da pandemia não serão submetidos a exame necroscópico. Vai ser realizada a coleta do SUAB e esse corpo vai ser liberado também. Tá? Aqueles pacientes que forem a óbito em casa, fora das unidades de saúde, eles também podem ser encaminhados ao SVO. Lá no SVO, de novo, só vai ser coletado o SUAB para descartar ou confirmar a doença e depois esse paciente vai ser liberado para a funerária. Certo? Nós estamos à inteira disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que seja necessária. Eu acredito que isso aqui deva gerar muita dúvida, gera muita crítica em relação principalmente essas condutas de ter que atestar óbito na própria unidade, mas isso tudo é uma situação epidêmica, pandêmica, que a gente espera que seja passageira. Então, nessa situação, quanto menos a gente expor a comunidade ao risco de infecção, melhor, né? E a gente espera que assim a gente consiga controlar a doença. Nosso conselho está à disposição para as dúvidas que forem necessárias. A gente está em praticamente todas as mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp.
Tem os nossos próprios telefones pessoais que estão rodando na maioria dos grupos. Então, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente e vai ser um prazer poder tirar a dúvida de vocês. Ok? Um abraço e até a próxima.